Boa noite a todos. Em nome de toda a diretoria da sede, agradecemos a participação em mais uma palestra. Com o objetivo de fomentar o empreendedorismo feminino, neste mês que comemoramos o Dia da Mulher, a sede promoveu vários eventos em homenagem às mulheres que inspiram. E é com imensa felicidade que encerramos este mês com chave de ouro. Lembrem-se, mulheres, além do dom de gerar vidas, vocês têm o dom de transformar vossos sonhos em realidade. Nosso dia é todo dia. Fiquem agora com a palestrante Tayane Almeida, que vai falar sobre a prevenção e o diagnóstico da saúde da mulher. Meu nome é Tayane Almeida, sou professora do SENAC há 4 anos, ministro aula na turma técnico de análises clínicas e sou mestre em engenharia de alimentos. Hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre a saúde da mulher trabalhadora. Então, o objetivo dessa palestra é informar sobre a prevenção, sobre o diagnóstico e sobre o tratamento de algumas doenças que estão associadas ao ambiente de trabalho e à vida da mulher. O correto seria aumentar o número de exames durante a prevenção. Aqui no Brasil, nós temos mais a procura de exames relacionados à saúde da mulher durante o diagnóstico, quando apresenta já alguns sinais, alguns sintomas da doença e durante o tratamento. Então, deveria-se ser o contrário, melhorar a prevenção da saúde da mulher. Hoje nós temos alguns exames no SUS, no Sistema Único de Saúde, de prevenção, que é o preventivo, e o Papa Nicolau. Já no exame do diagnóstico da saúde da mulher, normalmente ela procura quando ela já apresenta algum sinal, algum sintoma de uma determinada doença. E o tratamento seria para verificar a eficácia de uma medicação e como está a progressão dessa doença. Um pouquinho do histórico da saúde da mulher. A saúde da mulher aqui no Brasil, ela ganhou força em 1984. Antes desse período, a saúde da mulher era associada mais ela no papel de mãe. Então, ela com os cuidados do filho, em relação também à parte nutricional das crianças e durante o período gestacional. Após 1984, também alguns fatores influenciaram aí, como os movimentos feministas, então vem ganhando força a saúde da mulher, através do Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher. Esse Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher é o PAINS. Ele traz como ações educativas, ações preventivas da saúde da mulher, o diagnóstico, a realização de alguns exames, o tratamento, a recuperação da mulher durante esse período de tratamento, clínicas ginecológicas, um pré-natal, o parto, o puerpério, que seria a famosa quarentena após o parto ali, o climatério, que é o durante o período da menopausa, da mulher quando ela está entrando ali na menopausa, então a partir dos 35 anos de idade, planejamento familiar também continuou, as doenças sexualmente transmissíveis e o câncer do colo de útero e de mama. Agora eu vou falar um pouquinho das fases da vida da mulher. Então são 3 fases que nós temos aí durante a vida de uma mulher, que é o início da atividade sexual, o período reprodutivo e o climatério. Então, no início da atividade sexual, a gente trabalha com mais ações preventivas para evitar também uma possível gravidez. O período reprodutivo já entra o planejamento familiar e o climatério seria mais a questão hormonal relacionada com a menopausa e algumas doenças associadas também. A saúde da mulher. No Brasil, a principal causa de morte associada ali à saúde da mulher são as doenças cardiovasculares, que está dentro do período ali das 35, 40, 50 anos, que é o período ali de maior ocorrência. Doenças do aparelho respiratório, ainda mais agora nessa época da pandemia com o Covid, e algumas neoplasias,
como o câncer de mama e o câncer de colo de útero. Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas também estão associadas à saúde da mulher e são causas de algumas mortes. Agora eu vou falar um pouquinho de algumas doenças que estão associadas à mulher, mas fora do ambiente de trabalho. A endometriose. O endométrio é uma camada interna do útero, que é renovada a cada período menstrual. Quando a mulher tem a endometriose, essa camada do endométrio se localiza fora do útero. Isso pode provocar muito desconforto e muitas dores. Essas dores também são causas de afastamento no ambiente de trabalho e diminuição do ritmo de trabalho. Então pode afetar, na maioria das vezes, a mulher durante a fase reprodutiva. Estima-se que 6 milhões de brasileiras possuem essa doença. Câncer de mama. O câncer de mama é um dos cânceres que mais matam no Brasil, só perde para o câncer de pele. E ele é um dos cânceres que pode ser diagnosticado também precocemente. Então, aí eu vim falar um pouquinho para vocês sobre a importância da prevenção, da realização desses exames como forma preventiva. Então, pode ser realizado uma ultrassom, uma mamografia, a autoanálise também pelo médico e pela própria paciente. O HPV e o câncer de colo de útero. O HPV é o vírus do papiloma humano. Ele também se instala ali nas mucosas genitais e pode ser transmitido através de uma relação sexual. Hoje nós temos no SUS, no Sistema Único de Saúde, a vacina para mulheres a partir de 9 anos, de 9 a 14 anos. Então, nessa fase de criança e adolescente, já pode estar também tomando a vacina como forma de prevenção desse câncer. Então, existe sim o diagnóstico preventivo também para mulheres na fase reprodutiva, como nós temos ali o Papa Nicolau, que também está presente como um dos exames no SUS. Outra doença também relacionada com a saúde da mulher é a osteoporose. A osteoporose ela é a redução da massa óssea. Então, se nós pegarmos em comparação o corpo, a anatomia da mulher em relação ao homem, essa doença também associada ao ambiente de trabalho provoca algumas diferenças. Então, a mulher ela tem a anatomia dos órgãos, ela tem a massa óssea menor do que a do homem. Então, alguns fatores aí estão relacionados também com doenças ergonômicas, como a osteoporose. Então, as mulheres são mais susceptíveis ao homem de ter esse tipo de doença. E a osteoporose ela está relacionada com um hormônio que é o estrogênio. Então, esse hormônio, o que acontece? Ele pode, em alguns casos, ocorrer a diminuição do cálcio. Então, como forma preventiva para a mulher, nós temos também a reposição do cálcio. Manter também uma dieta equilibrada, atividade física, vai contribuir também para o não surgimento dessa doença. Outra doença que eu trouxe aqui para vocês hoje também é sobre as varizes, que é uma doença vascular, que ela ocorre através da dilatação das veias, principalmente ali nas pernas, e causa uma inflamação, dores e um certo inchaço ali. É mais comum também no público feminino e ela pode ser agravada com o uso dos anticoncepcionais e durante a gravidez. Agora eu vou falar um pouquinho sobre algumas doenças que estão relacionadas com o ambiente de trabalho. Então, a saúde da mulher no ambiente de trabalho. Então, as mulheres, elas já têm um fator aí agravado, que é a discriminação em relação ao trabalho e a sobrecarga de responsabilidades no ambiente de trabalho. Então, a primeira doença que eu trouxe aqui relacionada ao ambiente de trabalho é sobre o estresse. Então, metade das mulheres brasileiras que trabalham ali em ambientes corporativos sofre do determinado estresse devido também ao excesso
de tarefas. A saúde da mulher no ambiente de trabalho. Então, cerca de 44% das pessoas que trabalham são compostas do sexo feminino. A gente pegando também o trabalho autônomo, esse número pode chegar até 57% da participação da mulher no ambiente de trabalho. Ela pode sofrer alguns preconceitos salariais em relação aos homens, então tem uma estimativa aí que em média as mulheres recebem 30% a menos do que o salário dos homens e apenas 27% das mulheres estão nos cargos gerenciais. Pode sofrer alguns preconceitos e assédios também no ambiente de trabalho e tem uma maior vulnerabilidade em relação às doenças ocupacionais, as doenças relacionadas com o ambiente de trabalho, principalmente devido à falta de condições ergonômicas. O excesso de tarefa. O excesso de tarefa no ambiente de trabalho pode acarretar também o sofrimento de um certo estresse. A jornada de trabalho da mulher. A jornada de trabalho da mulher, hoje em dia, as mulheres estão mais dependentes, mas elas precisam sempre deixar os filhos, principalmente nessa época de pandemia, em que as crianças, os filhos não estão indo de forma presencial nas escolas, acabam correndo um estresse a mais e esse excesso de jornada de trabalho, essa preocupação também da mulher mãe com os filhos, da mulher mãe com a casa, da mulher com a casa, da mulher esposa e as responsabilidades que ela adquire durante toda a sua jornada de trabalho. Tarefas de menor qualificação. Então, são comuns ali mulheres serem alocadas em alguns trabalhos que exigem uma certa forma mais atenção, uma maior concentração, detalhe durante as atividades, maior agilidade, maior precisão, maior velocidade, movimentos repetitivos também em algumas funções e uma maior delicadeza e dedicação em relação à sensibilidade exercida geralmente pelos homens. A ansiedade é outra doença também que pode ser provocada devido ao ambiente ocupacional, ao ambiente de trabalho da mulher. Então, as metas de produtividade, o rendimento que é exigido pode ocasionar uma certa ansiedade para a mulher trabalhadora. Isso vai gerar um certo desgaste físico e mental. Doenças emocionais. As doenças emocionais vêm tomando conta aí em relação às doenças do ambiente de trabalho, vem se destacando, aumentando de forma muito rápida. Então, a pressão também para esse crescimento profissional que ela acaba recebendo por parte da família, de amigos, de familiares ali, a conciliação do trabalho também com as famílias e as atividades domésticas. Então, nós temos números aí que tratam que 58% das mulheres exercem essas atividades domésticas, ficando com um número maior na porcentagem em relação aos homens. Então, isso pode provocar também uma saúde mental das mulheres em relação aos homens, levando a uma certa depressão, uma crise de pânico, fobias, insônia, o estresse e problemas alimentares também que pode surgir devido às doenças emocionais. A satisfação no ambiente de trabalho. Então, as metas de produção e o rendimento vai exigir essa certa ansiedade de algumas mulheres trabalhadoras. Então, nós temos que trabalhar metas e formas de como melhorar essa satisfação da mulher em relação ao ambiente de trabalho. Alguns cuidados com a alimentação, alguns cuidados com o corpo, cuidado da imagem pessoal da mulher também vai influenciar com a sua satisfação. Melhorias para a satisfação, então, no ambiente de trabalho. Vou trazer aqui algumas dicas de como satisfazer o ambiente de trabalho, como deixar um ambiente mais agradável. Programas de prevenções de acidente,
prevenção de doenças femininas, profissionais e não profissionais. Então, trazer um pouco mais de informação às mulheres em relação a esses tipos de doença, riscos de condições do ambiente de trabalho. Então, nós já vimos aí que a mulher ela está mais propensa a doenças ergonômicas, que são aquelas doenças relacionadas com o ambiente de trabalho, do que o homem. E isso está associado à anatomia da mulher e às condições de trabalho que ela acaba enfrentando. A integridade física e mental das mulheres. É isso, eu vim trazer um pouquinho da informação e a importância desse cuidado do ambiente de trabalho e fora do ambiente de trabalho. Espero ter ajudado. Obrigada.